Muitos me perguntam se o dom de línguas que veio sobre os apóstolos na festa de Pentecostes em Atos 2 tem alguma coisa a ver com o dom de língua dos anjos ministrado e testemunhado, manifestado dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu afirmo para vocês categoricamente que não tem nada a ver. Por quê? Em Atos 2, os apóstolos receberam o dom para falar em outros idiomas, as grandezas de Deus. Na festa de Pentecostes estavam reunidos judeus estrangeiros de todas as partes do mundo, que por ocasião dessa festa foram a Jerusalém no templo para poderem comemorar. Então os apóstolos receberam o dom para pregar as maravilhas de Deus nos seus idiomas respectivos. E eles se admiraram, sabendo que eram homens galileus e que estavam pregando, eles os estavam ouvindo falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma ou língua materna. Então nós vemos ali um fenômeno aonde, para que houvesse a conversão, e é lógico, com isso, a propagação do evangelho por meio dos judeus estrangeiros que ali estavam, nós vemos que o dom que veio sobre os apóstolos foi o de falar outro idioma, e não línguas ininteligíveis. De onde veio essa ideia, de se atribuir o nome dom de língua dos anjos a esse fenômeno que acontece nas igrejas pentecostais e neopentecostais, aonde eles ficam lá, xarabalabacai, arabalabassubi, a terra, manto, essas coisas todas. De onde veio essa ideia? 1 Coríntios 13, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que ainda que falássemos a língua dos homens e dos anjos, se não tivéssemos amor, isso de nada nos serviria. Então vamos entender. A língua dos anjos a que Paulo se refere é a língua dos líderes, ou dos sacerdotes, ou dos apóstolos, judeus que pregavam dentre os gregos. Os judeus tinham o hábito naquela época, como até hoje tem dentro das sinagogas, de rezarem ou orarem o chamado chamar, Adonai Elohim, Adonai Echad, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, que é o chamar, Eles faziam isso em hebraico. E os crentes gregos achavam que se falassem o hebraico seriam tão espirituais quanto. Então os anjos ali são missionários, sacerdotes, apóstolos judeus que vinham dentre os gentios pregando o evangelho, e os gentios achavam que se falassem na língua deles, do Senhor, eles seriam mais espirituais. Ok? E Paulo explica que não, que o importante é o amor. Tá certo? Como é que o senhor sabe disso? Bom, é fácil. O Apocalipse chama os líderes da igreja de anjos. Malaquias 2, versículo 9, diz que o sacerdote é o anjo do Senhor. Não sei se é 9 ou versículo 7, você dá uma conferida lá. Mas diz que o sacerdote é o anjo do Senhor. Então, peraí. Mas então essa língua, a xarabacá e a nébria súbria, ela não tem nenhum relato histórico bíblico. Isso é uma possessão. A maioria das pessoas que eu impus a mão e orei eram demônios, se manifestavam demônios, principalmente quando eu percebendo que era algum espírito da operação do erro e desmascarando ele, se manifestavam ali várias entidades conhecidas, principalmente nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Magia Negra, os terreiros de Macumba de modo geral. Tá certo? Outras vezes, as poucas, que não se manifestou algum demônio, eram pessoas na carne que depois confessavam para mim que estavam imitando os líderes, achando que se fazendo isso seriam mais espirituais. Você pode ver que as pessoas que fazem isso, os que não fazem na carne, que são os meninos, tem aqueles que perdem até os movimentos, que involuntariamente se contorcem, se mexem, porque é possessão demoníaca. Tá bom? Não tem nada a ver. Então, algumas vezes, as distorções em 1 Coríntios 14 traz uma má interpretação, mas quando você pega uma Bíblia no grego, ou uma Bíblia que corrige os erros, você entende que Paulo falava de um outro idioma também, e não de uma suposta língua de anjos, como se fosse um fenômeno sobrenatural que nos desse a graça de falar uma língua que não fosse humana. Nenhum anjo fez isso.
Uai, seu app de vídeos curtos.